Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um primeiro encontro sobre o livro do Apocalipse, uma pasta exclusiva que se chama Considerações sobre o livro do Apocalipse. Nesse encontro de hoje, vamos fazer também o nosso primeiro encontro numa página específica chamada Leitura do livro do Apocalipse. Então, nós vamos trabalhar considerações, vamos desenvolver temas 1, 2, 3 em diante, e outra nós vamos fazer a leitura do texto do Apocalipse, 1, 2, 3 em diante. Então, hoje nós vamos fazer essa primeira leitura, esse primeiro encontro da leitura do livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro lido e explicado nas religiões litúrgicas das comunidades joaninas. Quando nós vamos falar das considerações, nós vamos ver que o livro do Apocalipse é celebrado numa grande liturgia celeste. Nós ainda vamos ver, né? Essas comunidades joaninas eram responsabilidade do apóstolo João. Essas 7 comunidades eram a comunidade de Éfeso. Nós encontramos no livro do Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. A segunda comunidade, Esmirna, do capítulo 2 do Apocalipse, do versículo 8 a 11. A terceira comunidade, Pérgamo, do capítulo 2, do versículo 12 a 17. A quarta comunidade, Tiatira, nós encontramos no capítulo 2, do versículo 18 e 19. A quinta comunidade, a comunidade de Sardes, encontramos no capítulo 3, do versículo 1 a 6 do Apocalipse. A sexta comunidade, a comunidade de Filadélfia, que encontramos no capítulo 3, do versículo 7 a 13. E, finalmente, a sétima comunidade, chamadas comunidades joaninas, a comunidade de Laodiceia, do capítulo 3, do versículo 14, versículo 22. Essas 7 igrejas pertenciam à região da Ásia Menor, ali junto ao mar Egeu, próximo à ilha de Patmos, onde João estava exilado, estava no exílio. O livro foi escrito na época do imperador Domiciano, que foi imperador do ano 81 a 96. Tem uma sequência a partir da perseguição de Nero, que foi uma perseguição fixa à cidade de Roma. Nero, que foi imperador do ano 54 a 68. Nero fez de tudo para acabar o cristianismo em Roma. E depois também com Vespasiano, que impôs o culto imperial, o culto imperador, imperador filho de Deus, etc. Foi na época do imperador Domiciano que João foi exilado na ilha de Patmos. E foi lá nesta ilha, a ilha de Patmos, que ele recebeu a revelação, isto é, o Apocalipse. A fim de sustentar as comunidades, as igrejas cristãs, as 7 igrejas, diante das atrocidades da perseguição e, ao mesmo tempo, para que elas pudessem ficar firmes na luta, não se deixarem ser vencidas. O livro do Apocalipse é um livro de fé, na certeza de que Deus é Senhor da história e de todo mundo criado. Ele é que vence, não o imperador, nem o império. Tanto é que Deus vence, porque ele já venceu em Jesus Cristo no mistério da sua morte e ressurreição. Este mistério central que norteia toda a leitura do livro do Apocalipse. É um livro também de resistência, para que as comunidades sustentadas pela fé, na certeza de que Jesus venceu o mundo, devem então resistir ao mal e a tudo aquilo que quiser destruir os cristãos. Então é um livro de resistência. Que os cristãos não se deixem ser vencidos pela perseguição, não se deixem serem vencidos pelo desânimo, mas que resistam até o fim e participem dessa grande liturgia celeste da vitória do Cordeiro imolado. Com a morte e ressurreição de Jesus,
As igrejas deveriam estar atentas e preparadas, pois a história está chegando ao fim. Aliás, já chegou em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. O fim já está presente na história com a ressurreição de Jesus. E Deus é aquele que exerce o julgamento, e é Ele que vai implantar o seu reino. João, como anunciador deste momento difícil da história do cristianismo, é aquele que profetiza, que anuncia a palavra de Deus, revelando, então aí a palavra Apocalipse, o que irá acontecer com a história. A história já está impregnada da vitória de Deus. Cabe aqui uma elucidação sobre o anúncio dos últimos dias, como o aproximar do grande julgamento de Deus sobre a humanidade. João Batista, para nós cristãos, foi o último profeta, encerrando assim um ciclo da história de Israel. A partir de Jesus, já inicia o período do fim da história. Podemos ver Jesus falando sobre o fim. Aquilo que Jesus anuncia já está acontecendo em toda a história da humanidade. Quando ouviram falar de guerras e rumores de guerra, não fiquem assustados. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Com efeito, uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá terremotos em vários lugares e também haverá fome. Isso será o começo das dores. Marcos capítulo 13, do versículo 7 a 8. O início do fim inicia o período do Novo Testamento, onde Deus vai iniciar a julgar o mundo através do anúncio de Jesus Cristo, do reino de Deus que se aproxima. O cristão sabe que desde o momento da morte e ressurreição de Jesus, o fim já entrou na história, pois o fim da história já está presente no evento da ressurreição de Jesus. A própria pregação de Jesus dá início a essa preparação para o fim, essa disposição para a realidade final, que Jesus é o iniciador. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia. Isto é, com a prisão de João Batista termina o Antigo Testamento. Foi selado com a sua prisão e mais tarde com a sua morte. Com João Batista morto, ele foi enterrado. Termina aqui o Antigo Testamento. Com Jesus inicia a pregação do fim. Jesus voltou para a Galiléia, pregando a boa nova de Deus. O tempo já se cumpriu. O Antigo Testamento chegou ao fim e a presença de Jesus no anúncio, prenunciando já esse fim. O reino de Deus está próximo com a pregação de Jesus do Novo Testamento. Tempo do fim. E coloca duas disposições para viver a realidade do fim. Convertei-vos, isto é, mudar os pensamentos, metanoia, e crede no Evangelho, isto é, um ato de confiança, uma disposição de fé para acolher a boa nova. Com a morte e ressurreição de Jesus, o fim já está presente, então, na história. Só presente em Jesus morto e ressuscitado. Podemos dizer, o fim já está presente, irrompeu na história, mas devemos ficar na disposição do já, mas também do ainda não, na plenitude. Entre a certeza, a vida venceu a morte, e entre a esperança, a plenitude final, onde termina todo o processo de salvação de Jesus Cristo. É neste contexto do já e ainda não, da plenitude final do Cordeiro de Deus, que vamos ver o Apocalipse. Passemos a nossa leitura introdutória. Nosso encontro de hoje, vamos ficar só com um versículo. Esse versículo é o introdutório, para nós entendermos toda essa realidade do livro do Apocalipse. Então, hoje, vamos ficar só no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o tempo está próximo. Versículo 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus.
para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Deus enviou ao seu servo João, o anjo que lhe mostrou estas coisas através de sinais. Então, esse é o primeiro versículo do nosso livro do Apocalipse. Repetindo, versículo 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus para lhe mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Deus enviou o seu servo João, o anjo, que lhe mostrou essas coisas através de sinais. O autor João inicia este livro afirmando: esta é a revelação de Jesus Cristo. Ele aqui, na tradução portuguesa, usa um pronome demonstrativo, esta. O autor, na tradução latina, vai apresentar uma revelação que está sendo demonstrada. A palavra revelação no grego é apocalipse, algo que vai ser desdobrado. Alguma coisa estava dobrada e João vai escrever o que será desdobrado, será tirado o véu, então Apocalipse. A versão original, o texto grego, o texto latino, as versões inglesas, não trazem este demonstrativo, mas, como vimos, algumas traduções bíblicas, principalmente as latinas, trazem. Diferente das Bíblias inglesas, que seguem o texto original, e diz, assim o livro inicia, Revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo. A revelação Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de algo que estava encoberto, cuja iniciativa e fim é o Pai Eterno. O Pai é o autor, o princípio desta mensagem. E indica a natureza divina desta revelação. O Apocalipse é a revelação que tem como iniciativa o próprio Jesus Cristo, de uma revelação mediada por ele. Então, o Filho é o mediador dessa revelação. Deus, o Pai, deu essa revelação a Jesus Cristo, com o objetivo de revelar aos seus servos, os cristãos, as coisas que irão acontecer. Cristo Jesus é o revelador, mas Deus, o Pai, é a fonte de toda a revelação. Deus a concedeu a Jesus, a revelação, para lhe mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então, Deus é o autor da revelação do Apocalipse. Ele a concedeu a Jesus. A finalidade dessa concessão do Pai a seu Filho é para mostrar a seus servos. Jesus, então, é mediador dessa revelação. Os servos são os cristãos, destinatários dessa revelação. Os cristãos estarão aptos a entender a mensagem, pois conhecem já o destino final de toda a humanidade, como também o destino final do cristianismo. A revelação se refere às coisas que devem acontecer em breve. Os cristãos entenderão logo esta revelação, podendo referir à consumação da história com a perseguição da igreja, os discípulos de Jesus Cristo. Assim, a ordem mundial da história havia começado com a ressurreição de Jesus e se consumaria com o reconhecimento universal, pois o reino de Deus é já, sem dúvida, uma realidade presente na história. Este fim, já presente na ressurreição de Jesus, já está imanente, presente, real na nossa história. Deus enviou ao seu servo João, o anjo mensageiro.
Essa mensagem de Deus, cujo mediador é Jesus, foi transmitida ao servo João, o apóstolo, por mediação de um anjo. Então, nós podemos pensar aqui 4 etapas da revelação. Primeira, Deus Pai transmite a revelação a Cristo. Segundo, Cristo transmite a revelação a seu anjo. 3, o anjo transmite a revelação a João. 4, João transmite a revelação aos servos, aos cristãos. O autor principal, já falei para vocês, é Deus. Os destinatários, os cristãos, são os servos. O anjo, que ele mostrou essas coisas através de sinais. Então, o anjo mostra a João, revela a João as coisas através de sinais. Esta revelação se dá por sinais. Muita atenção nisso aqui. São sinais. O sinal não é a realidade, mas aponta para a realidade. Grosso modo, podemos ver, você está na estrada e tem um sinal dizendo curva acentuada à direita. Quando você vê o sinal não é a curva está mais adiante. Mas ao ver o sinal, você se prepara para a curva que está adiante, porque ela informa sobre aquilo que está adiante. O sinal não é a realidade é a curva. O sinal antecede a curva para mostrar aquilo que está à frente. Então, essa revelação se dá por sinais. Os sinais não são as realidades, mas apontam para as realidades últimas. Sinais significa que não se trata de uma exposição literal da história futura. Não é uma exposição da história futura, não. São sinais, mas uma descrição simbólica. Então, o símbolo que vai, a linguagem simbólica, não é direta, é uma linguagem direta, é uma linguagem simbólica, é uma descrição simbólica das coisas que irão acontecer. Devemos ter em mente que Deus está comunicando sua mensagem por meio de visões que são simbólicas, são sinais, e não literais. Isso é muito importante a gente guardar. Eu vou até repetir, Devemos ter em mente que Deus está comunicando sua mensagem por meio de visões que são mais simbólicas, são sinais, não são literais. Metzger, exegeta cristão, afirma que o livro do Apocalipse, as descrições não são de eventos reais, ali não se escreve eventos reais, mas de eventos simbólicos de eventos reais. É com esta disposição que devemos ler e entender o Apocalipse, isto é, o pano de fundo é histórico, mas a leitura é por meio de símbolos desses eventos reais. Então, essa já é o nosso primeiro passo da nossa leitura, guardar bem certos elementos importantes. Jesus, Pai, princípio desta revelação. Revelação quer dizer Apocalipse. O Filho é o mediador dessa revelação. O Filho a revela ao anjo. O anjo a revela a João. E João a transmite aos cristãos servos. Guardar bem isso. Não são realidades históricas, isto é, literais. São realidades históricas que carregam de símbolos. Então, a linguagem é simbólica. A linguagem não é uma linguagem literal. E guardar bem isso, Deus está comunicando sua mensagem através de uma linguagem simbólica, sinais, não literais. Então, todas essas simbologias,
todas essas questões de números, toda essa questão dos seres, tudo isso são simbólicos que querem expressar essa realidade, né? O fundo histórico, mas a leitura é sempre através de símbolos. É preciso que nós entendamos os símbolos para fazer a leitura. É preciso que possamos aprender a ler os sinais para que possamos compreender a leitura e o contexto que o livro foi escrito. Então, Apocalipse é um livro de resistência. No momento em que a comunidade é perseguida, passa por dificuldades, passa por desânimo. E São João, através do Apocalipse, quer dar esse incentivo à comunidade a jamais se deixar ser vencida por essas dificuldades. Ser sempre sustentado, porque aquele que se espera para o fim já venceu a morte e nos deu a vida. E essa garantia de fé, o Cordeiro imolado, que vai ser sempre o fundamento daquilo que se crê, daquilo que é anunciado no livro do Apocalipse. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.